Beleza, então, pessoal, a gente estava aqui batendo um papo antes com a galera que já estava aqui. A gente hoje está indo na nossa quinta aula sobre inteligência espiritual, nessa proposta que a gente criou, que é o novo capital, né? Que a gente está abordando exatamente isso, né? O capital espiritual e como ele é importante no dia a dia e como ele ficou em mais evidência ainda depois da questão da pandemia, né? Porque a gente percebeu que a riqueza do mundo ela pode acabar de uma hora para outra, né? E a gente nunca entende direito o que está acontecendo com o mundo, né? Até a Lia viu, eu compartilhei esses dias um vídeo dizendo exatamente isso. A OMS disse que a pandemia era a última, o lockdown da pandemia era a última coisa que deveria ser feito para terminar com a pandemia, né? E então quer dizer, a gente nunca vai entender. Mas daí agora a gente está pagando preço por causa da economia e tudo mais, a gente sabe que vai ter um probleminha. Mas enfim, então eu percebi exatamente isso, né? Quanto mais capital espiritual a gente consegue acumular, quanto mais inteligência a gente consegue ter, a gente consegue filtrar também essas informações. Hoje mesmo saiu um estudo que no Brasil 70% das histórias que circulam pela internet, né, as informações são falsas. Você imagina? 70% do que a gente se baseia é falso. E eu vejo isso muito no dia a dia. Eu ouvi falar. Até essa caixinha que eu fiz essa semana das perguntas de como nós fomos enganados na infância, foi exatamente para demonstrar isso, né? A gente, como parece que tem uma predisposição a acreditar em algo que nos disseram sem ter uma prova. Então, eu vejo muita gente falando assim, e tal coisa aconteceu, você viu? Não, não, me mandaram pela internet, mas só mandar pela internet não significa que aconteceu. Né? O que acontece na internet não é a verdade. Então, a gente sempre tem que averiguar e tudo mais. E quando a gente vai falando sobre capital espiritual, a gente vai percebendo que é exatamente isso, né? A gente entra de novo dentro daquelas escalas e percebe que aquela questão da investigação, né, do perguntar o porquê. Então, isso que realmente faz a gente se elevar, porque a gente tem que duvidar de tudo, né? Tanto em várias religiões e várias filosofias é exatamente dito isso, né? Se você nunca duvidou do que você tem certeza, como você tem certeza? Então, é uma das coisas que a gente tem que buscar. Então, a aula de hoje a gente vai, como sempre, deixa eu ir aqui para a apresentação, relembrar um pouquinho, né? Tá aparecendo a apresentação para vocês aí? Tá, legal. Da nossa escala, isso aqui, gente, eu coloco várias vezes porque é uma das coisas que eu acho que vocês vão levar para sempre, né? Não estou dizendo para vocês tatuarem, mas tem em algum local aí que é fácil de vocês verem e tal, às vezes consultarem. Por quê? Porque daqui a um tempo talvez vocês estejam num nível que vocês consigam se diagnosticar, né? Na escala atual que vocês estão. Isso pode fazer muito bem, porque talvez consiga mostrar para vocês como agir em determinada situação, né? Então isso vai ser bacana. E a gente viu uma coisa que chamou, acho que, muita atenção de vocês, né? Que foi a estrela setenária. E eu utilizei ela para demonstrar o quê? Eu acho que todos estavam na última aula aqui, né? Talvez não tenha ninguém que não tenha visto. Mas vamos relembrar um pouquinho. Que desde as épocas muito antigas, quando foram se criados, né, toda essa estrutura religiosa, esotérica, até mesmo ocultista de alguns lados, todos esses símbolos nos levavam a pensar e refletir no nosso dia a dia, na vida. Só que esse conhecimento ele não era disponibilizado para todo mundo, porque não é todo mundo que consegue entender. Porque lembrem que a gente está numa evolução muito grande, não é nem a questão de não conseguem, alguns não querem entender, né? A verdade é essa. Que é exatamente por quê? Porque era um conhecimento para poucos, né? E hoje todo esse conhecimento ele está aberto e está disponível para quem quiser. Então a gente diz que um grande salto da humanidade, né, foi quando se existe a popularização do meio de disseminação da informação. Então você imagina, quem detém informação detém controle, detém poder, né? Era isso então que a gente tinha lá com os monges copistas. Para fazer um livro, ia, sei lá, 1, 2 meses, às vezes anos, para você escrever um livro. Aí vem a imprensa, quer dizer, aquela informação que antes era disseminada para poucas pessoas começou a ser disseminada para todo mundo. Houve um ganho muito grande. Então, essa foi uma grande revolução, né? E aí, quando a gente teve a invenção da imprensa mesmo, né? Mais ainda, depois com os meios de comunicação via rádio. E aí até que a gente chega na internet, que foi uma das grandes revoluções, e isso tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
O lado bom é que qualquer pessoa hoje pode aprender sobre qualquer coisa, desde que pesquise na internet. E o lado ruim é que a gente pode ser enganado a todo momento, né? Também pela internet. E coisas antigas não deixam de funcionar e funcionam ainda com mais potência dentro da internet, né? Um exemplo, por exemplo, de uma notícia que eu vi durante a pandemia, né? Os casos de coronavírus sobem 500% no em Campo Grande. Aí, essa era a manchete. Aí, quando eu fui ler a notícia, dizia assim, sobe de 1 para 5 o número de casos. Quer dizer, vocês entenderam por que a gente tem que sempre estar se questionando de tudo? Porque se tu lê uma notícia dessa, fala, pronto, acabou o estado, né? E não, subiu de 1 para 5. Quer dizer, era nos primeiros dias ali. Tá certo, né? Tá errado, errado não tá, mas vocês entenderam que quando a gente detém a informação, isso permite com que a gente manipule, né? Como as coisas estão ocorrendo. Então, se a gente consegue ter, através dessa estrela, ou até mesmo ali pelas escalas das motivações, a informação sobre a gente mesmo, você imagina como poderoso é isso, né? Porque você para de ser movido simplesmente pelas suas emoções, pelo seu estado de espírito, e você passa a ser regido por algo maior. Né? E então, essa estrela foi um pouco para incomodar vocês e fazer vocês pensarem sobre isso. E a gente tinha uma primeira tarefa que era sobre ela, né? Alguém conseguiu fazer isso? Gostaria de compartilhar um pouco como foi? Ninguém? Estavam todos, então, motivados pela lua, na preguiça. É isso? Para alguém falar, gente. Ninguém? Lia? Dom, repete, por favor, eu perdi a pergunta aqui, me interromperam Não, aqui, a eu gente estava perdi, falando desculpa. sobre a estrela setenária e a gente comentou, né, que algumas pessoas, talvez de fazer o exercício de se cuidar através dela, né, sentir, perceber o que estava sentindo e aí definir em que estado estava, como reagiu a isso. Aí, como ninguém respondeu, eu falei que a maioria talvez estivesse regido pela lua, né, na preguiça. Mas eu sei que tem os afazeres do dia a dia e tudo mais, e eu não sei se alguém fez ou Para não. mim foi muito bom o da ira, porque realmente é uma coisa que desde a primeira aula, assim, Uhum. eu tenho trabalhado bastante quando eu sinto essa questão da raiva, da ira, né? Uhum. Daquela questão do cérebro mais primitivo ali responder ali Uhum. pela sobrevivência. E daí a estrela é legal porque ela te coloca ali para você ter dois sentimentos que tem que trabalhar em você, que é a humildade e a paciência. A paciência até seria fácil de perceber, mesmo sem ter visto a estrela, mas a humildade Uhum. não. Então, para mim, foi revelador esse ponto, assim. É legal porque quando você coloca a humildade dentro desse aspecto, né, você percebe que a ira geralmente vem do fato de geralmente aquilo é tão óbvio para você e às vezes para o outro é tão complexo, né? E sim, eu sinto isso no meu dia a dia, né? Até a gente estava comentando, acho que nessa última trilha, que tem como eu respondo e como eu gostaria de responder. São dois cardos aqui que vivem aqui dentro às vezes, né? Porque às vezes, ainda mais por eu ter trabalhado com TI, às vezes uma pessoa vem com uma dúvida muito simples, que você olha e fala, meu Deus, mataria isso em um segundo, né? E aí você tem que ter paciência primeiro para não falar aquilo que você gostaria, tipo, né, vai fazer sozinho. E por outro lado, humildade de entender que você também tem coisas da sua vida que você não sabe, que alguém tem que pacientemente também te explicar. E que para ela aquilo pode ser óbvio, né? Eu tenho experiência de ter treinado Kung Fu e eu me lembro assim que meu mestre tinha que passar às vezes, várias e várias vezes a mesma coisa com a gente. Só que ele nunca até hoje, todo esse tempo que eu treinei, foram 13 anos, eu nunca vi ele bravo falando para mim assim, viu, já te expliquei isso e não sei o que, sabe? Então eu me lembro desse exemplo, quando eu tô assim um pouco irado com as coisas, né? Alguém mais? A Amanda tá sorrindo, eu acho que ela tem coisas a falar. Tá falando, Amanda, eu não tô te escutando só. A gente não te escuta, tá mudinha. Então tá. Gisele, Annelise, Juliane, o que vocês têm a dizer alguma coisa sobre isso?
Não, só que eu gostei da estrela na sexta-feira passada quando eu a vi e que eu só estou vendo novamente agora. Eu achei Faz muito parte. legal esses dois contrapontos ali, mas não. E até é engraçado que antes de você mandar ali no grupo, eu tinha tirado foto, porque eu falei assim, eu vou olhar durante a semana. Mas a semana passou que eu não vi. Mas eu achei bem interessante. E mais interessante ainda, a Lia, com essa paciência toda, falar que o que ela mais precisa, o que Eu mais pensei a chamou mesma atenção que ela coisa. está trabalhando é a Ira. A Veja pessoa, só, mas é isso. você vê que o eu que ela demonstra pra gente, a gente vai falar mais sobre eus daqui a um tempo, é um eu que talvez ela não perceba, né? Porque eu acho ela, assim, aparentemente extremamente calma e tranquila. Mas o Leandro que deve conhecer bastante. Então, como ele não tá na sala, outra hora a gente pergunta que ele tiver aí, Eu né? fiquei pensando assim, meu Deus, mas como assim? Justo Sim, a Ira. foi o que eu pensei também. Eu pensei que ela ia falar, sei lá, da gula, talvez. Não, também não. Não sei, né? Eu nem achei, nem consegui A traçar. gula também pega aqui, a gula também pega, mas A acho que a dona ira é o Gula mais pega só. desafiador. Dona Gula é terrível. É, a dona Agora Gula. eu achei legal assim que ela falou, porque realmente, como ela falou da Ira, realmente me chamou a atenção de novo, né? A questão que a paciência é muito fácil de pensar quando você está irado, mas a humildade é bem importante, né? E não é tão óbvio assim quando a gente não tem conhecimento da estrela, por exemplo. Né? É, o Dalai Lama tem um livro muito legal chamado A Arte da Felicidade, que ele diz que ele também sente raiva das pessoas e tudo mais, né? Mas ele tenta pôr numa atitude muito humilde, porque quando você entra numa sala, você começa a classificar as pessoas e rotular, né? Essa é branca, essa é baixa, essa é magra, essa é gorda, essa é negra, essa tem olho azul e tal. E ele falou que quanto mais você vai, às vezes, generalizando essa classificação, mais fácil fica para você ficar na frente daquele outro ser humano. Porque, em suma, assim, em geral, ele fala assim, são todos seres humanos. Então, isso traz para ele uma atitude de muita humildade, por quê? Porque ele está falando com alguém igual a ele, né? Que não é nem mais nem menos. Então, uma das coisas que eu peguei, assim, né? É fácil de fazer? Não, né? A gente sempre é motivado, como a gente fala, por pessoas que a gente tem talvez mais afinidade ou não. A gente às vezes nem entende, né? Mas a gente tem, por algum motivo, né? A gente costuma até atrair as pessoas que são semelhantes a gente, até para poder se encaixar melhor e fazer com que esse mundo que a gente vê, conceitua dentro da nossa cabeça, seja validado. Porque se a gente começa a conviver somente com pessoas que pensam diferente da gente, esse mundo vai se destruindo a cada diálogo. E aí que entra exatamente a gente viver isso e viver a parte da escala das motivações. Por quê? Porque você percebe que quando você começa a utilizar a diversidade, é quando você começa a sair dessa escala de baixo, né? E com isso vai refletir na parte de cima. Então também é muito importante. Então assim, essa questão da estrela, ela sempre vai estar aí para vocês, junto com a escala. Então, a gente às vezes quer fazer todo dia e por isso a gente acaba não fazendo dia nenhum. Não é assim? Então, talvez peguem um dia da semana ou um dia a cada 2 semanas, um dia a cada mês, mas façam pelo menos uma vez, né? Porque eu sei que tem gente que fala, se eu fizer 21 dias seguidos, daí eu vou dar conta. Às vezes não, porque a gente não consegue. Quando é todo dia e é uma obrigação, parece que não é legal. Mas assim, quando você sentir a necessidade, quando vocês sentirem que pode ajudar, recorram a elas e utilizem, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema mais voltado agora para o acúmulo de capital e que eu gosto muito. E para mim foi uma grande surpresa dentro do curso de Inteligência Espiritual, porque eu tinha uma professora na época que chamava a professora Helenira, uma professora fantástica, e ela viu eu indo para Santiago, ela sabia das minhas aspirações, do que eu estava procurando lá, e ela falava assim, toda empresa tem que ter um cavaleiro templário, e eu ficava assim, boiando, falando, meu Deus, né, cara, da onde que ela tira isso, né? E aí eu fui ver que era um livro, né, esse livro que a gente tem pego como referência Capital Espiritual, a Dana Zohara, ela diz que toda empresa, todo local deveria ter um cavaleiro templário. Eu vou explicar um pouco sobre eles e vocês vão entender que não é bem o Cavaleiro Templário, mas é uma ideia, um conceito por trás deles, tá bom?
Então eu coloquei aqui do ladinho para vocês verem uma imagem, depois eu explico ela. Mas vamos lá. Os Cavaleiros Templários eram treinados em todas as artes marciais da época, né? Então eles eram a tropa de elite da época, vamos imaginar assim. Mas eles tinham algo mais ali. Não era só a questão de ser os melhores. Eles eram melhores porque eram motivados por alguma coisa, né? Então, todo cavaleiro naquela época já seguia um código, que todo mundo já deve saber, né? O código dos cavaleiros lá, de não mentir, falar sempre a verdade, proteger os mais fracos, proteger as donzelas em perigo, salvar elas do dragão e aquelas coisas assim. Mas os cavaleiros ainda eles tinham uma dedicação ainda maior, era uma dedicação sagrada, assim, um propósito muito elevado. Então, ao contrário dos cavaleiros que lutavam por riquezas e glória, eles lutavam por algo muito acima disso, né? Tanto que eles lutavam com as túnicas brancas bem simples, e todos eles faziam voto de obediência, pobreza e castidade, tá? Então era uma túnica branca com uma cruz vermelha pintada, e por isso era chamado de cruzados, e por isso das cruzadas, né? Então os cavaleiros cruzados. Todos eles faziam os mesmos votos lá de São Francisco, obediência, pobreza e castidade. Então, obediência... E aqui dentro a gente poderia fazer só uma aula sobre essas 3 características, tá? Porque obediência não significa simplesmente obedecer sem saber o porquê está sendo feito. A pobreza não significa ser pobre de coisas materiais. E muito menos a castidade significa você não ter, por exemplo, relações sexuais, tá? Tanto que existiam cavaleiros naquela época que eram casados, né? Mas isso era uma outra parte da ordem. Então, só para vocês entenderem que quando ela fala aqui no Capital Espiritual sobre os Templários, ela está sim trazendo essa imagem para a gente, mas ela vai trazer uma coisinha um pouco maior. Então, vamos pensar assim, qual era a função dos cavaleiros? Proteger os peregrinos que iam até Jerusalém. Restabelecer tudo que há de bom na Terra. Foi através deles que a gente foi escutando histórias do Santo Graal e outras histórias que a gente escuta até hoje aí nos filmes, nos livros e tudo mais. Só que, igual os Cavaleiros Templários, né, em outras culturas também existiram homens ou ordens, movimentos que elevaram o ser humano a algo muito maior. A palavra assassino pode estar sendo colocada aqui, talvez numa conotação ruim, mas a palavra assassino ela vem de hashishi, que era um tipo de soldado do Islã que era assim, tinha um grau de dedicação igual ao Cavaleiro Templário que a gente conhece, tá? Então por isso que ele tá ali. Os samurais todo mundo conhece, né? Os caras assim que para eles morrer ou não morrer, tanto faz, e né, tem toda aquela questão com um código de conduta, de viver de maneira honrada, né? De seguir alguém e fazer com que o mundo à sua volta seja melhor. E os Shaolins lá na China também tinham essa mesma coisa, né? Também não se preocupavam em viver ou morrer, eles estavam muito mais preocupados com o seu dia a dia e ser algo maior. Então, por que ela traz essa questão? Não é pela questão religiosa ou cultural, mas sim porque é importante a gente entender de cada movimento desse que é a devoção pela missão. Então, assim, eles eram muito devotados à missão que eles se propuseram a realizar, né? E olha que interessante, a palavra knight em inglês, né, ela vem de knight, que significa servo, servidor. Então, a gente diz que esses movimentos, eles formavam líderes em serviço, né, comprometidos em mudar o mundo. E a gente entender cada um desses movimentos faz a gente entender o que ocorre quando o propósito de vida ocorre na vida de alguém. Então, em resumo a gente tem exemplos durante toda a nossa humanidade de pessoas que foram além. Quem já não viu aí os vídeos de monge Shaolin, pegando lança, entortando na garganta, quebrando madeira, e os templários, um monte de histórias também, né? Do Islã a gente não tem tanto, porque não é tanto tão assim fácil, né, de a gente ver essas histórias, mas tudo aqui a gente fala de propósito, tá? Então, a grande característica para se acumular capital espiritual é você ter um senso de serviço primeiro, de você entender que você tem que trabalhar muito a sua humildade e todos aqueles aspectos que a gente viu dentro da escala, dentro daquela estrela, porque daí você atinge um grau superior sendo inferior. Olha que coisa malucona isso.
Então, dentro da igreja, dentro da história do cristianismo tem isso, né? Quem quiser ser o maior de vós, sirva, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. Então, a gente tem que ter as qualidades que a gente precisa para poder alcançar isso. São qualidades que nos conduzem a uma motivação muito mais alta do que a motivação comum, das pessoas comuns. A gente tem que lembrar que esses cavaleiros, eles não nasciam cavaleiros. Eles eram formados. Até tem um livro muito legal que a minha mãe leu para mim, depois a gente viu a série junto, e ela dizia várias vezes e eu não entendia, né? Os Maias, alguém já ouviu falar? É um livro muito legal, que também eu recomendo que vocês leiam, que conta a história de Carlos da Maia, que foi um jovem que era muito rico e aí aconteceu algumas coisas na vida dele e ele perdeu os pais e tal e sobrou para o avô dele cuidar dele. E ele dizia toda hora assim, você não nasceu, você foi forjado, né? Você vai ser forjado por mim. E aquilo traz um aspecto muito forte, assim, de como o avô dele via a vida e sabia que ele precisava, às vezes, passar por algumas dificuldades para ser formado e forjado para que ele fosse um grande homem, né? E no final do livro vai contando se tudo aquilo valeu a pena ou não. Então, eu não vou contar o fim, né? Vou deixar que vocês leiam. Aí é um livro pequenininho, aí, talvez de umas 800 páginas, mas é muito bacana. Mas tem a minissérie, tá? É até o Fábio Assunção que faz, acho que Carlos da Maia agora. O pessoal da minha época ia ficar assim, ai meu Deus, Fábio Assunção. O pessoal novo, tipo, quem que é esse cara? É um tiozão louco lá que faz umas coisas loucas hoje. Então, todo cavaleiro, toda pessoa que busca acumular capital, ela é formada pela experiência. E principalmente como elas regem essa experiência. Porque nem sempre vai acontecer tudo de bom na vida de uma pessoa assim. Principalmente vai acontecer coisas ruins, né? Porque quando a gente lê os livros sobre grandes feitos e tudo mais, a gente sempre vê que a vida da pessoa não foi fácil. E exatamente por não ser tão fácil, é que ela conseguiu, talvez, ir além, né? Então, tudo vem de refletir o significado da vida e o seu propósito. Então, a gente diz que estar numa condição dessa como um cavaleiro, buscar ser e ir além, né, do comum, é como se a nossa alma estivesse na beira de um caos. Ela está equilibrada entre o mundo como ele é e o mundo como ele deveria ser. O Buda dizia que toda vez que uma pessoa nasce também uma indignação, né? Porque todo mundo quando nasce é indignado com algo, né? Ele é insatisfeito com algo. Então, por que não fazer com que essas nossas insatisfações sejam para construir coisas maiores? Que elas sejam exatamente para construir um mundo melhor. Quando nós passamos a viver assim, o que vai acontecer? Vai ocorrer que a gente vai sempre estar na beira do caos. Por quê? Porque a gente vai deslumbrar o mundo como a gente acredita que deveria ser para que ele fosse bom, e a gente olha para o mundo e fala, nossa, o mundo é assim. E é exatamente essa insatisfação que tem que fazer e ser o nosso combustível para a grande mudança. Então, a gente tem que começar a aprender a viver com terror, com incerteza e com ambiguidade, mas sempre estar ancorado nos nossos valores fundamentais. Então, é como quando a gente fala muito sobre política e vários assuntos que você percebe que todo mundo acaba se indignando. Por quê? Porque a gente percebe que é tão óbvio que aquilo fosse de uma maneira correta que todo mundo vê, mas é tão difícil ao mesmo tempo, né? A gente conseguir ir lá e mudar o sistema, vamos dizer assim, porque ele é muito grande, né? Ele é difícil de ser alterado. Mas é porque a gente sempre pensa que as mudanças devem vir de cima para baixo. Quando realmente as mudanças que ocorreram e mudaram o mundo, elas vieram de baixo para cima, né? Eu sempre digo que é quando vocês já passaram por isso numa trilha, provavelmente no Vale do Caldeirão, quando a gente encontra lá uma manada de bois lá, um rebanho de bois, né? E eles são lá 400 não, vamos dizer muito, né? Mas uns 100 pelo menos. E eles estão vindo para cima de você, você para, encara eles e eles simplesmente correm ou passam de lado. Gente, só um boi daquele já daria conta da gente, né? Mas por algum motivo eles não sabem dessa força que eles têm. Porque eles não entendem que existe um senso de coletividade.
Diferente dos lobos e dos outros animais, eles não aprenderam a caçar, né, junto, que cada um tem sua função e se desempenha bem a função, existe um índice maior de performance. Então, quando eu não tenho esse senso de coletividade, de sociedade, o que acontece comigo? Em vez de ser predador, eu viro a presa. Então, isso é uma das coisas bem profundas. Uma das coisas que, quando a gente vai adquirindo capital espiritual, a gente começa a entender que a gente sempre tem que ter a nossa estratégia de vida. Porque se a gente não tem, a gente vai fazer parte da estratégia de alguém. E, às vezes, o papel que aquela pessoa definiu né, para nós, na vida, na estratégia dela e na vida dela, não é tão importante como aquilo que nós gostaríamos de desempenhar. E, no final, não há o que reclamar. Porque você está lá vivendo a estratégia daquela pessoa porque você quis. Então, nós temos que sempre pensar com muita ousadia no que nós vamos fazer. Porque muito das soluções que o mundo ainda precisa, elas não foram nem inventadas, né? E isso significa ter muita coragem de ir em frente. Por exemplo, os cavaleiros que eu estou comentando, os templários, eles tinham, para poder desistir de uma batalha, eles tinham que estar na proporção de a vantagem numérica do outro exército tinha que ser maior que de 1 para 3. Então significa que se tivessem 100 templários, eles teriam que combater 300 inimigos. E somente quando começasse a subir lá para próximo de 400, eles poderiam bater retirada. Senão era impossível, eles não iam fazer. E ninguém ia se mover no campo de batalha. Ninguém ia se mover por quê? Porque nesse nível que a gente está falando, de capital espiritual, de dedicação, a vida ela não é mais encarada como o único e maior bem que eu tenho. Mas a coletividade, o que eu estou fazendo por todos é encarado, né? E parece tão longe a gente pensar nos Cavaleiros Templários, mas eu estava falando para a Ana esses dias, né? Aqui no Brasil, vocês imaginam que se eu mandar o Miguel, ou pensem aí vocês, né? Para a escola, e eu ficar sabendo, né? Ou alguns pais ficarem sabendo que ele teve que limpar o banheiro que ele usa, plantar na horta aquilo que eles estão comendo no lanche e limpar a sala dele, qual vocês acham que ia ser a reação das pessoas? Digam aí. Eu sou suspeito para dizer que eu ia achar até legal, né? Mas eu acho que a grande maioria dos pais iam ficar assim, aterrorizadas, né? Meu Deus, eu paguei a escola e agora o menino está indo lá e eles fizeram ele limpar o banheiro e não sei o que, e blá, blá, blá. Existe no Brasil o hábito de acreditar que o fato de você servir não é uma coisa digna, né? Exato. A gente tem isso enraizado, assim, nossa história escravocrata, como dizem, né? A gente tem esse hábito enraizado. Porque se você ninguém quer serve, ser você escravo, não é né? digno. Porque ninguém quer ser o escravo, ninguém quer ser tipo, diminuído, porque significava, né, que você não era alguém. Então, só que no Japão, né, e se vocês procurarem na internet e procurarem em sites de verdade, não estou dizendo fake news, vocês vão perceber que é um hábito às vezes comum em algumas escolas. As crianças elas dão conta de tudo. Nós vimos isso durante a Copa. O que a torcida do Japão fazia depois dos jogos? Ela ia lá e limpava o estádio. Aqui, se a gente vai num posto de combustível e não tem um frentista para pôr o combustível no carro, vai ser um absurdo. Acho que o Brasil é um dos únicos países que tem frentista. Eu não estou dizendo para acabar com o trabalho dos caras, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Empacotador no mercado. Empacotador no mercado só no Brasil. Exato. E aí se não tem. E aí se a moça do caixa às vezes não vai lá e coloca suas compras no... Você fala, tem gente que olha e fala assim, você não vai colocar não? Como se fosse cair o braço e a pessoa fosse morrer de pegar o pacotinho e colocar dentro da sacola, né? Eu, por exemplo, não estou utilizando caixa faz muito tempo, estou usando aquele terminal automático lá. Por quê? Porque eu vou lá, eu mesmo empacoto e tal, não sei o quê. Então, a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que ter consciência de servir. Por quê? Porque quando a gente serve, está na nossa mão. Vocês já pararam para servir que geralmente o serviçal acaba aproveitando muito mais a vida porque ele sabe fazer as coisas? Uma das coisas que a minha mãe falava assim, cara, aprende a cozinhar, aprende a fazer tudo para você não ficar na mão de ninguém. Não ficar na mão de uma outra mulher, ou ficar... Não, mas é porque assim, aonde você for, você vai se virar. E quando eu cheguei em Santiago e eu fui sozinho, foi fantástico. Por quê? Porque eu sabia cozinhar com o que tivesse na geladeira.
Porque muitas vezes eu falava assim, mãe, eu tô com fome. Ela falava assim, tem comida na geladeira, vai lá e faz. Talvez se outra pessoa, meu Deus, né? Olha lá. E hoje com o Miguel eu faço assim, ele fala, eu tô com sede. A torneira tá lá, o copo tá ali. Eu tô com fome. Tem uma fruta não sei aonde. Quer dizer, não fica para mim fazer as coisas para ele. Porque afinal eu tô criando um ser humano que precisa ser independente, que ele não pode... O sucesso vai ser quando ele não precisar mais de mim. E geralmente a gente acha que, né, o sucesso vai ser o contrário. Preciso que ele precise de mim para se sentir amado e tudo mais. E principalmente ter consciência nos traz esse aspecto, né? Viver uma existência de experiência contínua. Quer dizer, tudo que eu passo no meu dia a dia serve para que a experiência seja completada e que eu aprenda alguma coisa. Nada pode ser vazio. E você fala assim, nossa, então eu tenho que ficar colocando significado em tudo. Claro, se você quer ter uma vida que não tenha significado, você não coloca significado nela, né? Mas aí você não vai poder reclamar que a sua vida... minha vida até agora não teve significado, porque você não quis, né? O Bhagavad Gita tem umas coisas muito legais, quem puder também leia, mas eu acho que uma das coisas que Brahman fala lá, né, para o Arjuna, que é mais legal é isso, Krishna, desculpa até. Ele fala isso, né? Tudo que você for fazer, coloque o significado. Tudo que você for fazer, coloque o meu nome. Desde o olhar de uma planta até o levantar de uma pedra. Eu vou estar em todos os lugares. Significa, então, que Deus está em todos os lugares? Sim, porque Deus é o nosso significado, né? Tudo que a gente não tem explicação, a gente atribui para Ele, a gente atribui para isso. E ter consciência das coisas nos torna até pessoas mais ricas, não só de capital espiritual, mas de capital financeiro também, né? Por quê? Você começa a prestar atenção em tudo. Quantos de vocês conferem realmente os preços no mercado? Talvez aqui o pessoal confira, mas eu vejo cada pegadinha assim. Eu vou dar um exemplo de ontem, tá? Eu fui comprar um aparelho de barbear no mercado. E estava na caixinha escrito assim, leve 4, pague 3. Aí eu olhei o preço de 3, fui até o caixa e percebi que não era o preço que estava lá na gôndola, né? E aí eu reclamei para a moça do caixa, falei, olha, não tá o mesmo valor aqui e tal, né? Ela falou, mas peraí, eu vou chamar alguém para ver. Aí a pessoa foi ver, ela falou assim, olha, lá tem 2 preços. Tem o preço de 3, que era R$32, e tem esse aqui da promoção, que é leve 4 e pague 3, que é 38. Eu falei, opa, mas como assim? Vocês entenderam? Quantas pessoas fizeram a mesma coisa que eu, mas não olharam e simplesmente pagaram e descobriram só em casa, ou nem mesmo descobriram? Porque não estavam vivendo de verdade. Só pegou aquele negócio, viu a promoção, chamou atenção e nem conferiu, né? E quantas pessoas, então, enganadas, vamos dizer assim, ou que não deram muita atenção, acabaram... Então sempre alguém está ganhando com a sua desatenção. Em todo momento, tá? Então não sejam desatentos, porque significa que você faz parte da estratégia de alguém, como eu estava dizendo, né? Talvez a estratégia do mercado seja, talvez ninguém perceba. E se perceber, vai ser 1%. Para vocês terem uma noção de como isso eu não lembro agora certinho qual o nome do estudo, mas existe um estudo no mundo que ele calcula assim, será que eu preciso fazer isso ou se isso acontecer vai ser mais barato do que eu avisar todo mundo? Isso aconteceu, por exemplo, com uma indústria de carro. Eu não lembro certinho lá qual era, mas depois eu posso tentar buscar esse livro, que ela dizia exatamente isso. Havia um carro lá em 1970 ou 60 que ele tinha um problema que tinha que ter uma faixa mais reforçada de ferro perto do tanque de combustível, porque senão ele explodia e a pessoa morria. E quando eles fizeram o cálculo, eles perceberam que eles iam gastar assim, deixa eu colocar lá, 500 milhões para trocar todos os carros, essa peça. Mas se uma pessoa morresse, eles pagariam assim de indenização 1 milhão, 2 milhões no máximo. Então eles preferiram arriscar que as pessoas morressem porque era mais barato do que trocar todas as peças. Vocês entendem? Então sempre a gente está fazendo parte da estratégia de alguém se a gente não tem uma boa estratégia. E tem vezes que a gente faz parte e a gente nem sabe, né? Então, por exemplo, teve um outro país, não lembro agora qual era, que ele estava verificando se era melhor acabar com o cigarro ou não. Aí ele percebeu que isso era lá no leste europeu, ele percebeu que se ele acabasse com o cigarro, as pessoas iam viver mais. E eles não estavam ainda com o sistema previdenciário deles preparado para que essas pessoas vivessem por mais tempo. Então era melhor deixar com que o cigarro fosse algo muito liberado.
Vocês entendem como é que o mundo funciona? E esse negócio do corona aí, uma hora a gente vai tentar entender, tá? Mas, por isso que eu digo, então, a gente não vai entender o mundo todo, mas a gente tem que viver de acordo com o nosso propósito e viver por ele, não é só morrer, tá? As pessoas têm muito essa questão também do herói morto, né? O herói morto, ele não muda nada, entendeu? Mas às vezes um herói que não vai chamar tanta atenção como os outros, ele muda muito mais do que aquele que morreu, né? Aquele que morreu vira mártir e tudo mais, tem uma série de coisas, mas não é sempre assim. Então, o que a gente, como um cavaleiro, vamos dizer assim, a gente tem que acreditar, né? Que todos nós estamos envolvidos numa grande jornada espiritual, né? E que essa experiência dessa jornada que vai nos trazer conhecimento e sabedoria. Porque tudo isso é sagrado. Então, de novo, eu bato naquela tecla de que a gente tem que trabalhar a nossa diversidade, a gente tem que ir de encontro com aquilo que é o novo, que inova, que é diferente da nossa opinião, né? Se você sempre conversar com pessoas que você sabe como pensam, como a gente estava conversando antes, o teu conhecimento sempre vai ser o mesmo. E aí você vai perceber que para frente você não vai conseguir trabalhar duas características que são importantes para você poder vencer isso. Então existem alguns princípios para que você avance nesse sentido, tá? A gente vai ver eles agora. O primeiro princípio é que sempre existe algo sagrado em todos os seres humanos, uma consciência que permeia o universo e fornece base à vida. Então, aquela coisa, né? Eu estava pensando, falando com ele esses dias, sobre como o mundo é perfeito, se a gente for ver, né? Tava vindo agora domingo, lá do Sidney, o sol estava lindo assim no horizonte, eu falei, olha que coisa bacana, né? Pensa se não tem que ter uma inteligência por trás disso, porque se a Terra não tivesse o movimento de rotação dela, a gente ia ficar sempre exposto para aquele sol. E o outro lado ia ficar no escuro, ia congelar, quer dizer, não ia dar para viver talvez em nenhum lado nem outro, somente talvez ali no trópico, né? No meio da Terra, assim, entendeu? E a Lua, olha só, ela gira na mesma proporção da Terra, então eu não consigo ver o lado oculto dela, quer dizer... Aí eu também vi uma experiência que o pessoal fez com o mangue. O mangue é aquela vegetação que tem, né, geralmente assim perto do mar, que as ondas do mar elas vêm batendo, né, forte assim. Então, quando ela bate direto na terra, ela vai causando erosão. Então, depois eu posso tentar achar esse vídeo. Então, vem aquelas ondas, ela bate no mangue, do outro lado do mangue, a água é parada. Quer dizer, a gente deve ter alguma coisa que desenhou tudo isso, porque é muito perfeito, né? E quando você começa a pensar nisso, você começa a dar uma pirada, né? Porque assim, como que isso simplesmente surgiu do nada, do acaso e tudo mais, né? Quem criou essas regras de universo ali? Forças do universo. Forças do universo, né? Então a gente começa a entender que a vida e tudo que ocorre nela tem uma ligação muito forte. É o que eu digo, né? Por que agora, no ano de 2020, da era cristã e tal, a gente está aqui nesse horário, somente nós reunidos nessa sala do Zoom aqui? Qual o propósito disso? Porque talvez pessoas que quiseram estar não estão, pessoas que talvez nem estavam muito afim estão aqui porque de repente deu uma vontade, né? Então são coisas que a gente talvez não vai conseguir explicar, mas existe um motivo. Então é aquilo que a gente fala, né? A morte como o véu final da nossa ignorância. Será que quando a gente morrer essas questões vão ser respondidas? Ou simplesmente vai acabar? Eu não sei. A gente só vai saber quando viver a experiência. Só que quando a gente viver essa experiência, a gente não vai poder contar para ninguém, né? Por isso que é importante ter uma vida muito, muito legal agora. A gente fala muito sobre, né, que algumas religiões têm encarnação, outras que vão para o céu, mas todas querem deixar uma única coisa para vocês. Vivam o melhor da vida de vocês agora. E viver o melhor não significa simplesmente viver alinhado somente com o que te dá prazer, não, uma vida hedonista. Não. Significa viver em harmonia, né? Viver em sociedade nos traz um grande problema. A gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer, né? Só que se a gente faz tudo aquilo que a gente quer, a gente é colocado à margem da sociedade. Então a gente tem que aprender a viver. E talvez a grande aflição do ser humano seja: eu quero viver em sociedade, eu quero ter a proteção, eu quero estar inserido, mas eu gostaria de fazer tudo aquilo que eu quero também. Só que eu não posso. E aí começam a surgir as nossas pilhas, né? Porque eu queria fazer aquilo, mas eu não posso, eu quero falar isso, mas eu não devo, e uma série de coisas. E ter capital espiritual, inteligência espiritual, significa conseguir conciliar tudo isso e viver de maneira harmoniosa com os outros, né?
Então, o relacionamento do indivíduo com o mundo, ele é feito por meio de compromisso e responsabilidade, que é isso que eu estou falando para vocês, né? A gente assume compromissos a todo momento, mas a gente também tem que saber avaliar até onde esse compromisso é válido, até onde isso me faz bem. Quando não faz bem, também eu tenho que saber quando parar. E entender que o serviço traz um profundo sentido de humildade e gratidão. Quantos de vocês hoje fazem algo na vida de vocês, pode ser até mesmo no trabalho, que vocês olham e falam assim, isso hoje valeu a pena de ser feito? É assim no trabalho? Vocês estão muito quietos, o universo entra na sala, todo mundo... O universo está dizendo que não. Se o universo está dizendo que não, você imagina então nós que somos mortais, né? Não estou trabalhando, então fica difícil, mas no curso, quem sabe? Ou nas trilhas. Aí, ó, mas tem coisas que, né, trazem esse sentido, ainda bem. Na escultura, na escultura. Olha aí. Agora mais uma da Lia que a gente descobriu, ela é escultora. Não, não sou eu, o Juliano, o universo. Ah, na universo, escultura. na hora que faz a escultura, na hora que faz uma escultura. O universo, ele dá forma a tudo, né? Então, é isso daí. E o universo, cara, é o cara, né? Ele se encontrou no Trackers, porque ele só não sabia que ele era o universo. Então, é claro que nem tudo que... até mesmo nas trilhas, tem gente que fala assim, nossa, deve ser super bacana, porque você faz só aquilo que você quer. Não, eu às vezes faço menos, porque, por exemplo, quem foi no último rapel viu que eu não desci. Por quê? Porque lá o propósito não é eu ir lá me divertir com o rapel, é eu me divertir vendo o crescimento dos outros, vendo os outros descerem e fazendo aquilo em segurança. Vocês entendem? O dia que eu quero me divertir, daí talvez vai ser como domingo. Eu já fiz um rapel para ir no máximo umas 14 pessoas e olha lá. Né? Por quê? Porque eu sei que daí é um dia que vai estar mais tranquilo, eu vou poder descer, algo que eu quero fazer. Talvez eu desça lá 1, 2 vezes, entendeu? E também consigo curtir. Então isso é bacana, né? Entender que também viver o nosso propósito são experiências de pico. Nem mesmo talvez o Dalai Lama goste do dia todo dele, nem o Papa Francisco, esses caras que a gente vê por aí, né? Talvez tem dias que enche o saco, né? Fala, pô, cara, eu queria tanto, sei lá, poder andar pela rua sem ninguém, né? Sem se preocupar, sem ninguém me enxergar. Então tem tudo isso. Então a gente diz, e a gente mais ou menos acaba pontuando que existe uma escala, tá? De acúmulo de capital espiritual. Então, os mestres são motivados por mais 4. A gente já volta lá na escala para poder ver o que é. E geralmente os cavaleiros estão num patamar maior, tá? Que é a partir do mais 6, que como vocês já sabem, começa a atuar a graça e tudo mais. Estou olhando para a graça aqui. E qual é a diferença entre mestres e cavaleiros? Os cavaleiros, eles trabalham para modificar o paradigma e inovar por meio de seu serviço. E já os mestres trabalham dentro desse paradigma. Então, os dois são como ferramentas complementares. Um cavaleiro sempre foi um mestre, e um mestre é um cavaleiro em formação. Todos foram pessoas normais. O que mudou, né, dentro deles? E a gente traz essa escala do lado. Então, 80% do mundo, a gente diz que é motivado pelos 3 primeiros níveis da escala. Né? Se a gente voltar lá, deixa eu ver se eu coloquei aqui para frente. Se a gente voltar para trás, está exatamente na investigação, na sociabilidade e cooperação e no poder interior. É alguém que chega e é muito bom em algo que faz, mas ele não é mestre naquilo que faz. O mestre, quando ele chega já nessa questão, ele já está numa reestruturação, ou seja, ele começa a reestruturar o mundo que está à volta dele. Não, ele não aceita simplesmente o que há ali, né? Mas ele ainda não consegue mudar. É como mais ou menos, você já deve ter visto esse gráfico falando sobre a graduação, pós-graduação, daí tinha lá mestrado, doutorado e o PhD. E daí estava assim, o círculo do conhecimento humano, né? Quando chega no PhD, lá para cima, é o cara que vai lá e pega e faz com que esse círculo ele aumente um pouquinho, né? Por quê? Porque ele estuda algo que está fora, que não existe ainda, né? Que ainda ele vai criar uma teoria para depois ser provado. Que a gente teria aí pessoas como Einstein, como os grandes cientistas, né?
que, por exemplo, tem coisas na astronomia e na física que estão sendo provadas agora. Às vezes 60 anos depois que o cara já morreu. Por quê? Porque na época o pensamento dele era tão avançado que não existia tecnologia que ajudasse a provar o que ele estava dizendo. Então não é uma coisa simplesmente só espiritual, é uma coisa também acadêmica do nosso trabalho, né? Quem de vocês imaginou que daqui a um tempo um foguete subiria e desceria, né? Como a gente vê na SpaceX lá, e daqui a pouco a gente vai ter provavelmente viagens para a Lua e tudo mais? Parece loucura hoje. Parecia, só que, por exemplo, o Elon Musk lá que criou, né, tudo isso, ele não acreditou que era loucura. Só que Viagem à Lua foi escrito por Júlio Verne lá em 1800, se eu não me engano. E ele dizia, né, com detalhes como o mundo ia chegar. E aí 20 mil léguas submarinas também, ele descrevia como é que ia ser um submarino sem nunca ter visto. Então, quer dizer, vocês entendem? Tem pessoas que elas não fazem isso por mágica, simplesmente porque elas moldam a realidade. Talvez um menino muito pequeno, né, ao ler 20 mil léguas submarino, pensou, cara, será que isso é possível? E ele foi se tornar engenheiro, e sendo engenheiro ele simplesmente baseou todo o conhecimento e o trabalho dele baseado naquela imagem infantil que ele tinha do livro. Quando você pergunta para os cientistas de agora o que motivaram eles, muitos dizem as histórias em quadrinho, porque lá o cara viajava na velocidade da luz, o Star Wars fazia não sei o que lá, o Star Trek aquilo. Quantas crianças não leram isso e falaram, nossa, isso é possível? E começaram a estudar para inventar isso, né? Eu acho que vai ser muito bacana quando inventarem o sabre de luz. Para mim vai ser assim, eu vou ficar na fila para comprar. Eu imagino na trilha, para abrir trilha com aquilo lá, vai ser assim, ó, rapidinho, zoom, zoom, a trilha está aberta. O Jack não vai poder ter um sabre de luz porque, cara, coitado do mundo, ele vai desmatar a Amazônia inteira se ele tiver um sabre de luz. Então são essas coisas, tá? Coisas que parecem malucas pra gente hoje, né? Quem ia acreditar que as crianças de hoje poderiam ter cartão para pagar, tipo a Laura hoje já tem um cartão. E na nossa época, o nosso grande medo era assim, tua mãe te dava 10 para você comprar as coisas, tinha que sobrar o troco e você não podia perder o dinheiro da sua mão. A gente tinha que carregar sacolas. E aí se você chegasse em casa e tivesse perdido, ou se ela achasse umas balas no teu bolso e você falasse assim, porque não tinha troco, né? Hoje não, a pessoa vai lá e passa o cartão, uma série de coisas que mudou, né? Quem que leva dinheiro no bolso hoje? Leva ali 10, 20 reais e olha lá, né? Então, quer dizer, o mundo tem mudado de maneira muito constante e com grandes saltos, né? E geralmente são as pessoas que passam de um grau de maestria que conseguem fazer isso. Mas a gente tem que lembrar que não precisa ser uma super pessoa para fazer isso. Você pode fazer isso no seu dia a dia, né? Desde que você esteja alinhado ali com os seus propósitos. Então, a gente tem que pensar exatamente em como subir e fazer primeiro parte desses 80% que se conhecem muito bem, para depois fazer parte aí desses 10% que se conhecem ainda mais e começam a ajudar, né, a mudar uma nova realidade. E os cavaleiros são aqueles caras que vêm e criam tudo do novo, né? Eles estão já num grau assim que eles estão conectados com algo maior. E o que é esse algo maior? A própria experiência. De saber que é possível, de acreditar de verdade. Então é isso que vocês devem fazer. Só que para isso eu preciso entender. E olha lá a pegadinha agora. O meu. Por quê? O como e o que eu quero fazer. Porque senão eu vou estar nesse bolo de 80% da população do mundo que não sabe. E se eu não sei o porquê eu quero fazer, o como eu quero fazer, o que eu quero fazer, como então que eu vou me tornar um cavaleiro e mudar o mundo à minha volta? E quando a gente está falando isso sobre essas coisas, não são as coisas que vão sair às vezes no jornal, na revista e nada, sabe, de tudo isso. São coisas que vão mexer simplesmente na vida da sua família, no seu relacionamento. Não precisa ser coisas grandiosas. Vocês entenderam? E agora vem a pergunta, né? Que não quer calar, que apavorou vocês durante a semana. Quem conseguiu encontrar o seu porquê, o seu como e o seu o quê? Vixe, as pessoas só coçando, fazendo assim, outras dando risada. E aí, gente?
Preciso saber de vocês. Ninguém, nem o universo sabe o seu propósito. A Amanda respondeu ali, ó, Ah, é? Fala aí, Amanda, eu não no vi. chat. Ah, deixa eu ver aqui, peraí. O chat, cadê o chat? Jesus amado. Eu não sei onde está meu chat. Não Mas... encontrou nada de propósito, Amanda? Achei. Tô sem microfone, mas não encontrei nada. Meu Deus do céu. Esse negócio de propósito é engraçado, né? Porque ele muda também, né? E Sim. difícil é criar um propósito específico, porque quando a gente fala assim, qual o propósito da sua vida, sei lá, o que eu quero para a vida? Às vezes as pessoas respondem, as pessoas, né, respondem muito facilmente, eu quero ser feliz, quero ajudar o próximo, quero viver uma vida em paz, mas assim, não é muito específico, né? Então, eu não consegui também fazer, para te dar uma resposta assim, objetiva, clara, sabe? Mas pelo menos eu pensei, ó, o fato da gente pensar e tentar tá no seu propósito aí, Dom. Mais alguém? Eu acho que, mais ou menos como a Gisele disse, assim, para mim é muito conflituoso, assim. Existe um propósito que eu sinto que em mim é muito natural e que eu até acho que eu poderia abraçar como propósito de vida, e daí eu vejo que é impossível e eu chego à conclusão de que, na verdade, o que eu tenho que fazer é simplesmente evoluir. Eu acho que se eu fosse dizer uma coisa que para mim assim é o mais importante, eu acho que toda a minha vida eu trabalhei para isso, assim, é não ver as pessoas sofrerem, sabe? Principalmente as pessoas que estão à minha volta. E mais ainda dentro do meu círculo familiar, do meu círculo de amizades. Então eu acho que é por isso assim que para mim ser mãe foi uma coisa assim muito incrível, porque eu tenho dois seres que querem ser protegidos e que eu posso proteger. Então, isso para mim acho que era, se eu fosse dizer um propósito natural, que dentro de mim é natural, eu acho que seria isso. Mas aí eu vejo o mundo e vejo que isso é impossível de fazer. E daí eu chego à conclusão de que eu preciso fazer evoluir. Porque as pessoas precisam também do sofrimento para elas também evoluírem. E eu não posso achar que necessariamente isso é ruim. Mas assim, é conflituoso, entende? Eu acho que acho que o que a Gisele colocou é que é difícil você achar, assim, tornar isso tão claro, sabe, Dom? Eu acho que nem todo mundo tem essa clareza que você tem em relação ao seu trabalho, ao seu propósito. Talvez isso demande uma certa evolução. Mas por que você não gostaria de ver as pessoas sofrendo? Porque dói. Porque Dói em dói. quem? Então, é por isso que a conclusão final é, talvez eu não tenha, talvez isso doa só em Você mim, me né? respondeu. Então, mas assim, é algo que está em processo de amadurecimento, assim. E por que você não gosta Enfim, de sentir dor? eu acho que eu ainda não aceitei a dor como só mais um momento que a gente vive. Eu acho que eu ainda não consigo nesse ponto. Eu aceito a chuva bem, eu aceito o sol bem, eu aceito as intempéries bem quando eu tô na mata, mas eu não aceito a dor pela tristeza profunda como algo bom ainda. Eu E qual aceito é, ela como um momento, mas eu não aceito como algo bom. mas qual é essa dor que você fala? O que te deixaria mais para baixo? É até difícil definir, mas eu acho que seria o sofrimento do outro que não pode se defender. Acho que para mim isso é o mais difícil, assim, sabe? E quando eu vejo alguém perto de mim que está em sofrimento, eu tento reparar para que aquilo não permaneça daquela maneira. É um E pouco você difícil de consegue se explicar. defender? Acho que sim, acho que é justamente isso. Acho que o meu propósito é construir uma estrutura de vida em que eu possa me defender. Mas alguém te ensinou a se defender? Não sei dizer, não pensei se Você se teve acha um. forte? Sim, sim. Quem te fez forte? Minha mãe? Qual A era vida, talvez o talvez, propósito? não sei. Qual era o propósito talvez da sua mãe, então?
Será que não era o mesmo propósito que você tem? Talvez. Se você se acha forte, talvez seria interessante e correto dizer que ela tinha um propósito e ela conseguiu. Sim, sim. O propósito dela mudou o mundo? Para mim mudou, o meu mundo mudou bastante. Vocês perceberam que vocês devem se questionar e que não tem nada de extraordinário? Olha, eu conheço um pouquinho de cada um, assim, né? Mas vou pegar o exemplo da Gisele. Por exemplo, um dos grandes propósitos que eu tenho para a vida, depois de ter conhecido seu pai, é poder chegar na idade dele com a vitalidade que ele tem. Como que eu vou fazer isso? Pelo que eu entendi, ele pratica exercício físico, tem uma vida tranquila. Vocês entenderam? Então vocês vão ter N propósitos. E isso que a gente fez agora, Lia, foi um coachzinho, assim, uma sessão rápida. Vocês viram que a gente trava com perguntas simples, porque a gente nunca se perguntou. Né? A gente não se pergunta, a gente não se questiona. Mas o meu propósito? O meu propósito é proteger as pessoas, não é fazer trilha. Também, assim como você, né? Meu propósito é fazer com que elas consigam chegar lá de maneira segura. Talvez elas nem precisassem de mim. E na grande maioria não precisam, né? Só que elas conseguem, talvez porque só precisassem de alguém ali dizendo, cara, vem que eu seguro a tua mão. Ah, se eu cair, cara, não vai dar nada. Presta atenção no que eu tô falando e bola pra frente, né? Então, por que eu faço isso? Eu faço isso porque durante a minha infância aconteceram várias coisas que eu me senti exatamente com medo, né? Que eu não pude me defender. E quando isso ocorreu, eu defini que meu propósito era crescer, ser um cara, assim, fisicamente forte, treinar uma boa arte marcial, porque eu nunca mais ia deixar, né, ninguém chegar perto de mim ou fazer qualquer coisa que eu não gostasse. Então, quer dizer, isso moldou minha vida. Os nossos propósitos, eles começam lá na nossa infância. Dos medos que a gente teve, das coisas que ocorreram com a gente, das coisas tristes que ocorreram com a gente, né? E então a gente acaba nesse momento criando propósitos muito grandiosos, né? Quem não quis ser presidente do Brasil aí quando era criança, ou sei lá, né, presidente do mundo, alguma coisa assim. Por quê? Porque isso nos dá poder. Todos os nossos propósitos geralmente vão estar ligados a isso. Até uma pessoa que é um cavaleiro, ela tem poder sobre si mesmo, né? Há uma máxima templária diz que quem descobre o seu Deus, quem descobre a si mesmo, descobre Deus. Né? Por quê? Porque quando você consegue se entender, significa que você consegue entender Deus, porque afinal somos feitos à imagem e semelhança. Então, se eu me entendo, vamos dizer assim, Deus é 100% e eu sou a cópia de 99% dele, né? Só que eu me conheço só 10%. Então, eu conheço uma taxa pequena também de Deus, né? Ou do que Deus seria. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me aproximo disso. Até que chega um ponto em que eu sou, né? Que eu vivo de acordo e comprometido com isso. Então, quando a gente tenta buscar um propósito, não pense em coisas grandiosas. Por exemplo, qual o propósito do dia de vocês quando o dia se inicia? Só que não vamos ficar também em coisas superficiais como acho que a Gisele, não sei quem comentou. Meu propósito é ser feliz. Mas o que é ser feliz? Vocês entenderam? Eu preciso... quando vocês estão trabalhando, vocês têm as metas de vocês, não tem? Metas para bater. Então, quando vocês querem ser felizes, vocês têm que ter as mesmas metas. E vocês já pensaram que para a felicidade também é preciso de metas? Por exemplo, para eu ser feliz financeiramente, eu tenho algumas metas. Primeiro, eu vou fazer uma lista aqui. Quero ter a minha casa própria. O que eu tenho que... você quer ter a sua casa própria. Por quê? Porque isso garante que se tudo ou qualquer coisa acontecer, eu tenho pelo menos um lugar para morar. Mas como você vai fazer, então, para conseguir a sua casa própria? Eu vou ter que trabalhar bastante. Mas trabalhar bastante não é muita coisa, né? Mas o que você vai fazer? Eu vou estudar, aí eu vou me dedicar, eu vou passar no concurso e vou fazer isso. Eu vou pegar essa profissão, isso que eu gosto, e eu vou levar a maestria
porque quando eu chegar nesse ponto, as pessoas vão me retribuir financeiramente e eu vou poder comprar essa casa. Financeiramente, então, foi isso, uma meta de felicidade financeira. Felicidade no relacionamento. Eu quero casar, eu quero ter uma boa pessoa do meu lado. O que é ter, vocês entenderam? De novo, por que eu quero uma boa pessoa do meu lado? Porque assim a vida é mais tranquila. Como você vai conseguir uma boa pessoa do seu lado? Vou tentar eu vou buscar me investigar, me autoconhecer e tudo mais. Mas o que você vai fazer? Eu vou procurar em lugares como esse ou aquele, né? Muitas pessoas querem casar com pessoas boas conhecendo as pessoas no carnaval. É difícil? Pode ser que aconteça? Sim. Mas geralmente no carnaval as pessoas estão com outra intenção, ou na balada elas estão com outra intenção. Pode acontecer? Claro que pode. Mas se você percebe que alguma coisa já está errada nesse andar, depois que você casa e tem 2 filhos, não adianta daí você reclamar se você viu algo de errado hoje, enquanto você não é casado com a pessoa, você vê aquilo durante todos os dias do seu relacionamento, você continua com aquilo, casa, tem filhos, daí você vai falar que é culpa da pessoa. E não é, você viu e não quis tomar uma ação. Por quê? Porque você não sabia o porquê, como e o que estava sendo feito, né? E para mim, como felicidade como ser, né? O que é? Então eu preciso ter a minha vida financeira em determinado nível, a minha vida de relacionamento em outro, a minha vida familiar nesse nível, né? Então são propósitos distintos que vão fazer você feliz. E vocês têm sempre que lembrar o seguinte, vocês têm que estar muito bem, né? Porque senão quem cuida de vocês, a não ser vocês mesmos, né? Quem faz vocês felizes a não ser vocês mesmos. E às vezes pode parecer que eu tenho um propósito muito bem definido, mas não é assim, né? Meu propósito também muda a todo momento. Uma hora eu quero que, por exemplo, a Tracker seja a única empresa da minha vida e eu vou fazer ela grandiosa e tudo mais. Outras não, ela podia ser pequena e trabalhar muito mais com as pessoas que precisam de algo para transformar suas vidas, e isso tem que ser pequeno. Mas se isso fosse grande, não poderia ajudar muito mais pessoas? Eu nem sei se eu quero me dedicar mais às trilhas, eu gostaria tanto de fazer só a parte de ensinar a inteligência espiritual e ajudar as pessoas a se elevarem. Vocês entendem? Então tudo muda, dependendo do jeito que você acorda, o teu propósito muda. Porque a tua estrela setenária muda, a sua escala de motivações muda, logo o seu propósito também, né? O que geralmente não muda no nosso caso são os valores que eu tenho. O meu propósito pode mudar. Os meus valores, eles geralmente são fixos, porque são coisas que são assim liquidifeitas na minha vida, né? Se eles mudarem, eu acabo me descaracterizando como aquela pessoa que eu acredito ser. Então, esse processo que vocês estão dizendo que pode demorar 1 ano, semanas, ali talvez como a Amanda comentou, ele não pode demorar. Porque imaginou se você, de repente, depois de 2 anos, percebe que seu propósito de vida não está nada alinhado com o que você anda fazendo? Vou contar uma história aqui. Tinha uma pessoa que ia para a trilha conosco, já fazia 1 ano e meio, e ela nunca queria entrar na cachoeira. Nunca. É uma pessoa que vive comigo nas trilhas. E ela dizia assim, não, eu não vou entrar, não gosto, não sei o quê. E um dia ela estava com alguns problemas lá, a gente conversou, eu falei, cara, entra lá na cachoeira, tenta ver se, né, te ajuda. Ela entrou. Sabe o que ela falou quando ela saiu? Perdi 1 ano e meio da minha vida. Eu falei, por quê? Foi tão ruim assim? Ela falou, não, eu adorei fazer isso aqui. Se eu soubesse que era tão bom, mas tão bom, mas tão bom, eu teria entrado todas as vezes. Vocês entendem? Então, não conhecer a cachoeira ou propósito significa isso. Talvez uma grande perca. De coisas que vocês poderiam ter vivido e serem felizes e acabaram não sendo porque não sabiam se estavam de acordo ou não. Né? Então, mas para entrar na cachoeira é fácil? Não. Tem dias que vai estar frio, tem dias que você vai sentir o vento no rosto. Tudo vai dizer para você assim, cara, não entra, a água está suja, você vai afundar lá, tem lama, você vai se molhar, hoje não está tão quente, está frio. Sempre você vai ter uma desculpa para não fazer. E principalmente o que nos afasta da iluminação ou da sabedoria é exatamente a nossa preguiça. Né? Por quê? Porque a gente tende a superestimar aquilo que a gente quer fazer para agora e subestimar aquilo que a gente poderia fazer ao longo do tempo. O que significa isso? Vamos imaginar que eu tivesse falado para vocês assim, o ANC vai ter aula todos os dias. Será que eu ia aguentar dar aula todos os dias por várias semanas?
Será que vocês iam conseguir assistir, né, aulas todos os dias por várias semanas? Talvez não, né? Então, o que era mais inteligente? Falar assim, cara, uma vez por semana a gente se reúne e fala sobre um determinado tema voltado ao capital espiritual. Por quê? Porque dá tempo de vocês pensarem, não é pesado, mas pelo menos uma vez na semana a gente está fazendo. Vocês entenderam? Por quê? Porque eu superestimo aquilo que eu posso fazer a um longo prazo. A gente já fez 5 aulas, não fez? Talvez daqui a pouco a gente tenha feito 10. Quando vocês forem ver, talvez a gente fez 15, 20. Talvez algumas pessoas fiquem aí por 100 aulas, 200 aulas, a gente não sabe. Por quê? Porque eu estou superestimando e tendo consciência do que eu posso fazer a longo prazo. Em vez de superestimar aquilo que eu faço a curto prazo, querer fazer tudo de uma vez e não dar conta. Então, não tentem resolver, através dessas 3 perguntas, a vida de vocês, mas resolvam um aspecto da vida de vocês que precisa de atenção. Ah, meu relacionamento está bom, a minha vida familiar também, mas a minha vida financeira não está tão boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar nisso. Eu preciso saber essas 3 coisas. E depois disso ainda vocês vão ter que criar metas para ver se o que vocês se proporam a fazer está sendo alcançado ou não, né? Então, não desistam disso, né? Vai ser aquela coisa assim, é como se debatesse alguma coisa lá dentro da gente para fazer, né? Mas a gente tem que aprender a fazer. Eu costumo dizer isso, que é igual quando a gente está lá na trilha de iniciantes, a gente fala para a galera assim, viu? Vocês vão agora conversar um com o outro. Tem gente que parece assim que você percebe e fala, meu Deus, cara, para que isso? Eu não posso conversar com alguém que eu não conheço, tem que ser alguém que vocês entendem? Só que depois de alguns segundos conversando com a pessoa, o que acontece? A gente tem que falar, viu, chega, já deu tempo. Não, para de falar, né? Então vai ser do mesmo jeito, tá? A primeira vez vai ser difícil, vai ser complicado, é como descer de rapel a primeira vez, né? Você só quer chegar no chão. Só quer chegar no chão, por quê? Porque chegar no chão guarda um objetivo muito forte, um indicador muito forte. Se eu cheguei no chão, significa que eu fiz tudo e eu estou seguro de novo. E aí o que eu falo para vocês? Qual é o objetivo do rapel? É chegar no chão? Não. O objetivo do rapel é aproveitar, né, a descida do topo até o chão. A primeira vez, então, vai ser difícil. A segunda, talvez você consiga olhar para trás e para baixo, né, dentro do abismo que há dentro de cada um de nós. Então, façam isso, tá? Não deixem isso vencer vocês. Porque são 3 perguntas. 3 perguntas que a gente tem que saber responder. E lembrem que, como vocês falaram, isso vai mudar, tá? Eu não posso ficar cobrando isso de vocês, né? Não tem palmatória mais. Mas eu acho que vai crescer muito quem fizer. Então façam, tá? A gente vai ter mais uma outra aula na semana que vem, que a gente vai continuar dentro desse aspecto das nossas transformações e das nossas mudanças, tá? E daí talvez até eu traga alguns outros exercícios para a gente fazer em conjunto. E aí, se for necessário, eu mando para vocês algum material durante a semana para que vocês possam já se preparar para isso, tá? Quem quiser, às vezes, falar um pouco mais sobre seus propósitos, talvez fazer isso que a gente fez rapidinho ali com a Lia durante a semana, eu me proponho aí a pegar uns 15, 20 minutos do dia e ajudar vocês, tá? Aí vocês só me avisam, assim, mais ou menos o horário que vocês precisam, a gente pode fazer aqui pelo Zoom mesmo, e vocês vão perceber que quando as outras pessoas não estão, vocês acabam indo mais fundo, né? E eu gostaria, sim, que no final, talvez daqui a um tempo, a gente pudesse se conectar nessa mesma sala e vocês falarem dos propósitos de vocês. Porque o propósito ele só ganha vida quando eu também digo para o outro. Porque daí se o outro tem às vezes o mesmo propósito que eu, ele fala, cara, eu tô contigo nesse negócio aí. E aí vocês começam a mudar a realidade de vocês, né? Sem contar que quando a gente fala para os outros qual é o nosso propósito, daí a gente fica obrigado a cumprir, né? Porque daí se tornou público, daí você fala assim, não, agora que eu falei que eu vou, né? Mas lembra que a gente tem a nossa independência de campo, né? Tem coisas que você talvez diga assim, eu dei, até agora foi massa, mas eu não quero mais. Fala ali. Ou a gente só se sente bobo, né? A grande maioria da gente se sente bobo. Mas pensa, né? A gente não conseguir falar o nosso propósito de vida na frente do outro. Imagina então nossas vulnerabilidades. Quantos de vocês chegaram talvez pro
esposo, namorado, melhor amigo, pai, mãe e falar: as minhas vulnerabilidades são essas. Aí vocês vão perceber que é um nível muito mais profundo de jogo aí, sabe? E vocês vão perceber que o que a gente está falando ali é que o conhecimento de modo prático, intelectual, emocional, ele virou commodity já. Todo mundo já leu um livro de autoajuda. Todo mundo hoje chega pelo menos a fazer um MBA ou até mesmo um mestrado. Não é uma coisa difícil igual era há tempos atrás, né? Nossa, o cara tá fazendo um mestrado. Você fala: meu Deus, né? É o Einstein. Hoje o cara tá fazendo um mestrado, é legal. Ah, eu vou fazer também um. Aí o cara vai lá e meio que... Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é a possibilidade e a disponibilidade de fazer maior. Ah, vou fazer um doutorado aí. Ah, legal. Vai perder os cabelos lá escrevendo as teses, as teorias e tudo mais, mas vai conseguir fazer, né? Hoje tem internet para ajudar um monte de coisas. Mas o conhecimento que a gente está trabalhando e conversando aqui, vocês viram? Poucas pessoas têm. Se vocês talvez pararem na rua e perguntar: viu, você sabe qual é o teu propósito de vida? A pessoa vai responder: ser feliz. Ah, cuidar da minha família. Coisas que vocês sabem que hoje não cabem. Porque se você perguntar: mas por que que por que que esse é o seu propósito? A pessoa vai... Travou. Como você vai fazer isso? Travou de novo. E o que você vai fazer para isso? Travou de novo. Talvez nunca mais te olhe na cara, nunca mais queira conversar com você. Porque quando a gente faz perguntas difíceis para os outros, a gente é evitado, né? Um dos meus apelidos dentro da formação de coach era o amiguinho sincero. Porque, né? E na raiz do problema. E eu fico feliz porque quando a gente travava, e quando você vê a pessoa travando, você fala: opa, agora ela está pensando. Quando a pessoa simplesmente está respondendo, ela não está respondendo de verdade. Ela nem está pensando, ela está só justificando aquilo que ela é. Então, talvez quando a gente via ali pensando, era um diálogo interno muito grande, dizendo assim: isso eu posso falar, isso eu não posso, tem coisas que são vulnerabilidades minhas que eu quero que ninguém saiba, tem uma história, e com certeza tem, né? Tô errado ali? Mas quando a gente está com as outras pessoas, a gente não se permite. Tá bom? Então é isso, gente. Olá, tudo bem? Só pode pegar ali, imagina, sem problema nenhum. Então, obrigado, tá? Então, gente, é isso, tá? Eu não sei se alguém tem uma consideração a mais para fazer. A aula hoje ela foi muito mais para a gente pensar e refletir, né? Ela não é daqueles assuntos que você fala: meu Deus, né, que coisa diferente. Porque são coisas que a gente tem que pensar no dia a dia e a gente acaba deixando para lá, né? Tranquilos? Gente, então foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Alguns eu vejo aí no final de semana, no domingo. Quem eu não vê no outro final de semana eu vejo. E se eu não ver no outro, vai ser no outro. Não nos abandone. Universo, alguma coisa para dizer? Dá tchau aí então. Valeu, gente. Até mais.